Passamos ao horário do expediente e, nesse instante, gostaria de informar a Vossas Excelências que recebemos no dia de hoje a doação que nos foi feita através da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, de 25 computadores aqui para o nosso tribunal, uma doação e com empenho junto à ministra, do ministro Humberto. E nós estamos muito satisfeitos e agradecidos. Chegou numa hora importante para nós. E era só para comunicar aos senhores disto. Ficamos agradecidos e satisfeitos. E a palavra está facultada à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Otávio. Senhora Presidente, não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhores conselheiros, doutor Enio, membro do Tribunal, membro do Ministério Público, oficia nesta Corte, eu tenho a relatar um total de 10 processos, todos eles também tratam de aplicação de multa, então farei em lista, descumprimento da legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido e aplicação de multa. O primeiro é o processo TC de número 1683 de 2015. A sancionada é a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, gestora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. O segundo processo TC de número 15622 de 2014. A senhora Cátia Chaves de Almeida, gestora do Fundo Municipal de Educação de São Brás, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2014. O processo TC de número 14543 de 2014. É a senhora Jéssica Cleide da Costa, gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2013. O quarto processo, de número 14551, de 2014, a multa, a senhora Maria Josineide Vasconcelos Granja, gestora do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2013. Processo TC de número 16587, de 2014. A senhora Maria Isabel Cabral Ernesto Bezerro, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Penedo, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP 2013. Processo TC 16626 de 2014. Multa ao senhor Carlos Augusto Lima Almeida, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP de 2013. Processo TC de número 16624, de 2014. A multa é para a senhora Noêmia Maria Barroso Pereira Santos, gestora do Fundo Municipal de Educação de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP 2013. Processo TC de número 16623, de 2014. Senhora Genilza Barbosa de Souza Lins, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP de 2013. Processo TC de número 1700, de 2015. Senhora Tamires dos Santos, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP de 2014. E, por último, o processo TC de número 1691, de 2015. A multa é para a senhora Vera Lúcia Oliveira Costa, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Penedo, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP de 2014. Aqui os gestores e ex-gestoras foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Então, dessa forma, voto pela aplicação de multa de sempre falso, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas, para a ciência e cumprimento destas, e alertar os ex-gestores
que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para juizamento da competente ação de execução. É assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, nos 10 processos ora relatados, os autos não foram ao Ministério Público, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, aplicação das sanções pela conselheira acompanha o voto da relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanha a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com a relatora, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Aprovados. Senhora conselheira, senhores conselheiros, o senhor representante do Ministério Público, fugindo da formalidade da sessão, em virtude da presença que muito nos honra do presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, o nosso estimadíssimo colega Manuel Pires, que vem, assim, nos trazer uma alegria imensa e honrar a nossa plateia com a sua presença. Seja muito bem-vindo, conselheiro Manuel Pires. Muito obrigada. Pela ordem, ainda, conselheira? Tem mais pauta, senhora presidente. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, quero aqui também dar as boas-vindas ao conselheiro, boas-vindas a Alagoas, a Maceió. Agora o estado de Vossa Excelência, bem retratado nas telenovelas, coisa boa. Senhores, tenho aqui a relatar. Primeiramente, começarei pela prestação de contas da gestora do município de Ipateguara, exercício financeiro de 2008. Vou tentar fazer um resumo, a fim de não ficar muito enfadonha a leitura, e tudo aqui que estou falando está na forma do parecer aqui, ou do voto por nós realizado, tudo devidamente comprovado, segundo a verdade real, ainda que seja uma verdade real contida nos autos, e que, infelizmente, até gostaria, e até talvez fosse ideal, decidir com outros tipos de convicções, mas, infelizmente, entendo que não posso me afastar do que dos autos consta. Sendo assim, Excelência, trata-se o processo 4573 de 2009, de prestação de contas de governo da senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, prefeita do município de Ipateguara, durante o exercício financeiro de 2008, que adentrou nesta casa através do ofício número 13 de 2009. Os autos foram encaminhados à DEFAFON, que já aí, mediante o relatório AFDEFAFON 108 de 2009, concluiu pela irregularidade das contas apresentadas pela gestora à época, em virtude de falhas técnicas no registro da despesa autorizada, anexo 11 e 12 da prestação, da abertura de créditos suplementares sem autorização legal, da utilização irregular do excesso de arrecadação, da ausência da lei que autorizou também
a abertura de créditos especiais do exercício e também dos próprios decretos de abertura, bem como do descumprimento do limite constitucional mínimo em educação. Isso é o relatório da diretoria técnica desta casa. A gestora, Excelências, fora multada por descumprimento de decisão do tribunal, tendo sido concedido mais 5 dias para que enviasse a documentação obrigatória, que, aliás, deveria ter enviado junto da prestação de contas. E, independentemente disso, claro, o poder legal requisitório do Tribunal de Contas de solicitar outras, se fosse o caso. Então, isso já afastaria qualquer comentário sobre a obrigação da gestora mandar ou não uma documentação, porque, apesar de previsão legal e constitucional, não está previsto em normativo da Casa, que é um ato administrativo. Que isso fique registrado e bem claro. A gestora, na verdade, desculpa, não a gestora. O presidente da Câmara Municipal, o senhor Ednardo Ferreira Cláudio, remeteu o expediente, e aqui endereçado ao gabinete, a mim como relator, acredito que tenha sido por isso que verteu ao nosso gabinete, nos seguintes termos. Em 23 de agosto de 2017, foi autuado na Corte de Contas o processo 12.677 de 2017, por meio do ofício 1 de 2017, da lavra do senhor Edinaldo Ferreira Cláudio, presidente da Câmara Municipal de Bateguara, que solicitou ao tribunal a emissão dos pareceres prévios relativos às contas da senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, visando evitar discussões de toda ordem, visto que a ex-gestora solicitou à Câmara o reconhecimento da existência de prescrição de suas contas referentes ao ano de 2005 a 2012. Excelência, Vossa Excelência já sabe meu posicionamento a respeito. Há um poder jurídico, um poder potestativo, um poder legal aqui constitucional disposto na Constituição Federal de que o tribunal é competente para e obrigado a emitir parecer prévio. Inclusive, tem jurisprudência afirmada no sentido que a aprovação de contas sem um parecer prévio obrigatório do tribunal se reveste de alguma nulidade. Assim, Excelências, eu vou fazer aqui só um apanhado, porque a explicação justificativa que eu dou, dependendo do ponto de vista que se considere, é até um pouco extensa, mas no termos do artigo 71 da Constituição Federal e 36 da Constituição Estadual de 89, revela-se como exercício legítimo de direito potestativo, poder jurídico, ou seja, poder dever de atuar em situações incertas nas suas competências, aqui me referindo ao Tribunal de Contas, no caso constitucionais, a de emissão de parecer prévio, em que pese haver o uso indiscriminado, por vezes indevido, dos conceitos dos institutos da prescrição e da decadência, cabe esclarecer que, consoante o posicionamento do Pleno desta Corte de Contas, quando da apreciação dos T6 1171 de 2000, 3959 de 2008, que tratam, respectivamente, das prestações de contas de governo de Santana do Ipanema e de Ibateguara, inclusive, nas sessões plenárias de 8 de fevereiro de 2018 e 1º de março também de 2018, publicadas no Meio Oficial, respectivamente, distinguindo tais institutos, e ante a doutrina especializada, Verbe Grácia, Marçal Schusten Filho, quanto à natureza decadencial da chamada
e aqui muito debatida, prescrição administrativa, também esteirados na aplicabilidade, mudando o que deve se mudar das regras postas por Agnella Amorim Filho, em artigo intitulado Critério para distinguir a prescrição da decadência, para identificar as ações imprescritíveis, na verdade, cientificamente. O prazo decadencial existe, é fato, para compelir o titular desse direito poder a agir. Entretanto, só se consuma pelo duplo requisito: inércia do titular e transcurso em áubice do prazo previsto para o exercício de tal direito, bem como é obstado pelo efetivo exercício deste direito, que, uma vez exercido, estaria protegido pelo escudo da perpetuidade e imprescritibilidade, acaso inexistente, referido arcabouço legal específico e não parametrizado de qualquer modo a dar-lhes os contornos, e nem casuisticamente falando. Originariamente, não foi encaminhado o PPA 2006-2009, o que depois foi feito pelo atual gestor, mas trazendo ilegível no anexo 1, receitas por categorias econômicas, as receitas estimadas para os anos de 2007, 2008 e 2009. Em 2006 era possível aferir o que estava lá registrado. Na LDO para 2008, a meta fiscal de resultado primário estipulada para o referido período era de superávit no valor de R$ 30.600, o que não se confirmou, uma vez que o relatório resumido da execução orçamentária, folhas 11, apresenta déficit de R$ 3.800.000. Com relação à meta de resultado nominal, não foi possível verificar o seu cumprimento, pois tanto o anexo de resultado nominal, LDO, folha 19 dos autos, quanto a parte do réu, na folha 11 dos autos 1295 de 2009, que trata do assunto, não apresentam valor algum, além da falta de alguns demonstrativos e outros demonstrativos também sem valor. Sem valores, desculpe. A Lei Municipal 96 de 2007 estima a receita e fixa a despesa no montante de R$ 29.600.000. E aqui, até algo interessante, fixa para a abertura dos créditos adicionais do tipo suplementar, como pode fazer a lei orçamentária, um patamar até razoável, 10%. Houve também um déficit orçamentário na mesma ordem do que falando anteriormente, R$ 3.800.000. Déficit orçamentário aqui, diga-se, entre a execução da despesa e receita, o que acaba por arranhar a regra, a norma, que vem disposta no artigo 48, a linha B, da Lei Federal 4320, assim como do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 101 de 2000. Foram abertos créditos adicionais do tipo suplementar no valor de R$ 6.550.000, correspondente ao percentual de 22,6% da despesa fixada para o exercício, que foi de R$ 29.600.000, utilizando como fonte de recursos a anulação de dotação, conforme os decretos do Poder Executivo. Excelências, disse que a utilização legal foi de 10%, mas foram abertos créditos suplementares, créditos adicionais do tipo suplementar, em patamar muito superior, mais do que o dobro, 22,06%. Desse modo, resta evidenciado o descumprimento dos artigos 167, inciso 5º, da Constituição Republicana de 88,
e também 42 da Lei 4320 de 64, vez que cerca de 3.600.000, 12,06% daqueles créditos foram abertos sem o devido amparo legal. Na LOA, era de 10% autorização sendo aberto. Só com relação a este tipo de crédito, 22,06%. No mês de agosto desse ano de gestão, foi aberto também crédito adicional do tipo especial, se comparado com os outros valores, num valor até mais módico, cerca de R$ 37.600, cuja abertura foi realizada, em tese, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação, conforme demonstrado na relação dos créditos adicionais abertos, as folhas 52 dos autos. Contudo, ausente também nos autos a lei específica que autorizara a abertura deste crédito, bem como respectivos decretos ou decretos de abertura, mais uma vez descumprindo norma cogente constitucional 167, inciso 5º, e também ainda o que vem disposto no 43 da Lei 4320. Outra irregularidade, os decretos do Poder Executivo, folhas, estão nos autos. Folhas 142 a 170, utilizados para abrir créditos adicionais, não especificaram as unidades orçamentárias que receberam suplementações no ano de 2008, assim como não foram detalhadas quais unidades tiveram suas dotações, porventura, anuladas para utilização como fonte de recursos para a abertura desses créditos. O saldo para o exercício seguinte, na ordem de R$ 875 mil, representado unicamente pela conta bancos, cujos valores não foram devidamente comprovados, em virtude de ausência de apenas 18 extratos bancários. E tem um rol tudo discriminado, especificado na prestação de contas, haja vista que eu tenho uma verdadeira ojeriza em decidir ou julgar por suposições. Restos a pagar. Nos restos a pagar, até se comparando com outras prestações de contas, o que foi observado foi que o demonstrativo de restos a pagar, ele não atende às especificações nem legal e nem as advindas da STN. Já vista que encontramos cerca de R$ 43.500 de restos a pagar cancelados, o que só foi possível verificar consultando outros demonstrativos, haja vista que o demonstrativo da dívida flutuante não se permite saber esse valor, nem mesmo se tais valores abrangem restos a pagar processados. Daí, porque se assim for, há que existir um forte motivo para se cancelar despesas cuja obrigação seja líquida e certa, como faz crer a lei quanto aos restos a pagar processados. No balanço patrimonial, o passivo permanente, dívida fundada, por assim dizer, totalizou R$ 1.129.000. Contudo, não foi possível confirmar o valor, pois o demonstrativo da dívida fundada não está nos autos. Nos demonstrativos das variações patrimoniais, conhecida como DVP, folha 51, consta o cancelamento de R$ 434 mil relativo à dívida fundada também. No entanto, não se observa nos autos qualquer documentações que possam lhe dar suporte, o que é reforçado, mais uma vez, pelo não envio do demonstrativo da dívida fundada. Adentrando a questão dos limites constitucionais / legais.
Quanto à despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, o município ou a gestão municipal também não cumpre esse limite mínimo constitucional, chegando a cumprir apenas o patamar de 16,31% dos 25 mínimos obrigatórios. E aqui esclareço, como se diz que é muito polêmico o uso da subfunção não finalística de aplicação desses recursos, quer em educação, quer em saúde, aconteceu exclusão, conforme memória de cálculo constante dos autos, indicando onde foi buscado, onde foi verificado, calculado cada valor aqui posto, de 290 mil da rubrica Administração Geral, subfunção 122. Mas também sinto a obrigação de esclarecer que, se considerasse também estas despesas, ainda assim o município não cumpriria o limite mínimo. Passaria desse patamar de 16% para o patamar de 19,27%. Nem num caso, nem no outro, a norma constitucional restou cumprida, pelo menos das informações contidas nos autos. Não ilação, não suposição, mas retirada das informações constantes dos autos. Com relação às ações de serviços públicos de saúde, o município, pelos cálculos, pela documentação, pelos dados enviados, também não as cumpre, apesar do relatório de nossa diretoria competente ter apenas se referido ao não cumprimento da educação. Mas, verificado as informações, os valores e os números na prestação de conta, este também não as cumpre. E aqui quero esclarecer também uma outra situação que não deixa de ser semelhante. Entre as despesas da Secretaria de Saúde, foi contabilizado o valor de R$ 1.800.000 na subfunção polêmica, discussão 122, Administração Geral, que, no meu sentido, nada tem a ver com gasto finalístico para a área, mas a discussão ainda é polêmica neste plenário. Não sendo possível verificar as eventuais receitas próprias ou de convênios que financiaram tais despesas, por falta de informações a respeito nos autos. Aí vejam só, acaso desconsiderar esse valor, o município, até para mim, como eu já me manifestei em outras prestações de contas, é um absurdo, seria o caos municipal. Não cumpriria limite algum em saúde. E mesmo considerando esses valores e fazendo as exclusões legais, tais como recursos do SUS, remuneração das receitas desses recursos do SUS e os convênios com o Ministério da Saúde, o patamar seria de 14,70. Todos nós sabemos que o limite mínimo é 15. Ou seja, pelas informações constantes dos autos, considerando até esta questão desse recurso, ainda assim não cumpriria. E entendo que o correto mesmo, pelo que consta dos autos, porque a gestora teve 2 oportunidades para se manifestar e assim não fez, não cumpriria nenhum limite em educação. Do repasse do 10º ao Poder Legislativo, a normatização também obrigatória, constitucional, de um limite, de um teto máximo, até este teto, para ser repassado ao município, não que tem que ser desse teto. 100% desse valor, que nós pegamos com relação ao que foi efetivamente arrecadado nesse anterior,
montaria em R$ 7.626.408. Desculpem, esse é o valor da arrecadação efetiva anterior. O limite, 100% desse valor. Pela regra constitucional, artigo 29A, de 8%, esse valor máximo a poder repassado do legislativo seria de R$ 610.112. Já o que foi fixado na LDO já ultrapassa esse valor, 693 mil, o que dá 9,09. Lembrando que o limite mínimo é 8. O valor repassado, após as modificações através de créditos adicionais, foi de R$ 716 mil, ou seja, percentual ainda maior, 9,39. Coincidentemente, o mesmo valor verificado na prestação das despesas executadas pelo Poder Legislativo. Também, mais um ponto de controle, mais um achado constitucional não cumprido pela gestão. Com relação ao Fundef, houve o cumprimento um pouco além do patamar mínimo de 60% com remuneração de magistério, conforme as informações, os dados constantes dos autos, atingindo um patamar de 61,80%. Com relação a despesas com pessoal, o município, a gestão municipal, com relação ao gasto com o Poder Executivo, atingiu o percentual de 53,83%, bem pertinho do limite máximo quanto a este poder. De qualquer forma, extrapolando em muito o limite prudencial, e aqui entendo sujeita à gestão as restrições do artigo 22 da LRF. No que diz respeito à transparência fiscal, o município não encaminhou o réu do segundo bimestre, os outros encaminhou, sendo que esses outros, segundo informação do nosso sistema de informática, encontram-se numa situação tal de arquivamento externo, o que, de certa forma, não tem como não afetar a análise de qualquer processo que deles dependa. Quanto ao réu do sexto bimestre, este veio, que é até o mais importante deles, porque é o consolidado de toda a gestão nesse exercício. Veio incompleto, não trouxe o anexo de gastos de ensino, de saúde, restos a pagar, PPPs, assim como o próprio demonstrativo relatório, desculpem, gestão fiscal, não trouxe o demonstrativo da disponibilidade de caixa, o que também não deixa de impactar na análise de qualquer processo que dependa dessas situações. E aqui, evidentemente, falo do RGF do segundo semestre. Último ano de mandato. A gestão municipal também descumprira aquela norma de não aumentar despesa de pessoal nos últimos 130 dias anteriores ao final do mandato, tendo em vista que 2008 é ano de final de mandato. Pelos valores aqui verificados, e aqui falo, conforme, mais uma vez, as informações contidas nos autos, fazendo um comparativo com memória de cálculo, com dados, com demonstrativos, todos aqui evidenciados, onde forem encontrados tais valores, no cotejo da receita corrente líquida, com os gastos com pessoal, especificamente do Poder Executivo, verificamos que no primeiro quadrimestre desse ano, o percentual é de 51,59.
no segundo quadrimestre de 49,82, daí pula para 54,85, estando evidente o não cumprimento da situação aqui posta. Com relação ao controle interno, o município não remetera, junto à prestação de contas, nem relatório, nem certificado, nem parecer de controle interno, dentre outras situações, até mesmo importante instrumento, o parecer também, mas especificamente controle interno, para o apoio à missão institucional desse tribunal, como ator técnico do controle externo. Excelências, diante do conjunto da obra, sem levar em consideração se a gestora é ou não honesta, se a gestora é ou não desonesta, sem aqui me basear em convicção íntima, porque se assim for, eu peço permissão para Vossas Excelências pegar o meu processo e jogá-los no lixo e transformar esse tribunal num tribunal do júri, que nos meus estudos, acredito que tenho que estudar realmente um pouco mais, acredito que é o único resquício que ainda existe no ordenamento pátrio para que as decisões não sejam motivadas com a verdade real, ainda que processual nos autos. É o Tribunal do Júri. E eu aqui tenho a certeza que no cargo em que ocupo, em respeito a este cargo, a este plenário, inclusive ao cargo que ocupei, de auditor substituto, apesar de já ter ouvido no pleno que mas é claro que isso foi de forma inadvertida, tenho certeza, talvez não tenham lembrado, que eu não entendia da natureza ou dos serviços da auditoria. E eu vim de que clientela? Do Ministério Público de Contas? Não. Vim da clientela de auditores, hoje conhecido como auditores substitutos ou conselheiros substitutos. Mas eu espero que isso não se repita mais, para que eu não tenha que manifestar de uma forma mais firme. Então, Excelências, pelo conjunto da obra, eu não tenho outra saída, pela verdade contida nos autos, sem suposições, sem achismo, sem convicção íntima, sem decisão por convicção íntima, trago de forma singela, humilde, reconhecendo, respeitando, embora em alguns casos discordando de forma diametral a posição dos outros colegas, quanto a decidirem de outra forma. Não me resta, até gostaria de fazer diferente, mas não me resta essa saída pela verdade contida nos autos, conselheiros, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo, conselheiro Sérgio Maciel, que não seja sugerir a este plenário, com todo o direito de Vossas Excelências pedirem vistas e verificar se não houve algum excesso, se não houve um uso excessivo de verdade processual, formal, e não a verdade real, embora embasada em convicções íntimas. Trago singelamente o meu voto, recomendando que esse tribunal emita parecer prévio, sugerindo, indicando à Câmara de Vereadores, quando do julgamento também desta gestão de 2008, como eu fiz em 2007, que o faça pela irregularidade, ou desculpem, que o faça pela rejeição / aprovação. Senhor Presidente, quanto a este processo, é o que eu tinha a relatar, Excelência.
Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, esse processo se trata de um daqueles anteriores ao exercício de 2010, os quais o Ministério Público não teve acesso aos autos por não haver tramitação para o Ministério Público de Contas, razão pela qual nós nos abstemos de emitir parecer quanto a esse processo. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, como eu tenho posicionado, e às vezes algumas avaliações de parte técnica que preciso, em alguns momentos, mais tempo para refletir, mas eu tenho me posicionado quando o tribunal solicita alguma diligência e o nosso jurisdicionado, de forma reincidente, não comparece aos autos. Isso me parece de uma gravidade muito grande. Parece um descaso com relação aos esclarecimentos que precisa fazer do conteúdo da sua prestação de contas. Como muito bem disse o conselheiro relator, esta jurisdicionada, a prefeita, né, me parece, foi reiteradas vezes solicitada a comparecer aos autos e não o fez deliberadamente, independente das questões contábeis, técnicas, que não tenham, como nesse momento, sem acesso aos autos, me posicionar, mas por essa razão preliminar, eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu não deveria entrar nas provocações do conselheiro Anselmo, mas eu estou há 2 dias recebendo muita provocação, muita picuinha do conselheiro Anselmo. Quero deixar bem claro aqui que eu não julgo com suposições, com imaginação, os meus processos, né? Quero deixar bem claro que o conselheiro Anselmo jamais vai me intimidar e vai exercer qualquer tipo de pressão sobre o meu voto, que é um verdadeiro assédio, certo? Eu sou livre para votar aqui de acordo com o meu convencimento motivado. Estou falando, excelência, meu convencimento motivado e a motivação estava nos autos. Então eu não vou prolongar toda essa discussão, porque não chega a nada, vai entrar no jogo do conselheiro Anselmo, que ele se alimenta e se retroalimenta dessas picuinhas, seja com o conselheiro Fernando Toledo, com o conselheiro Otávio Lessa, com o conselheiro Anselmo Brito. Tem ouvido ele falar que vai tirar 2 ou 3 conselheiros daqui, quem sabe prender, né? Então eu espero que ele consiga o intento dele, já que é esse o intento dele, ficar atentando contra conselheiros desta corte. Então, por conta disso, é esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. E, se for necessário, toda vez que, direta ou indiretamente, ele se referir à minha pessoa, eu vou dessa tribuna responder à altura as provocações do conselheiro Anselmo. Então, apesar de todas as provocações, eu estou acompanhando o relator porque eu acho que prestação de contas não atinge o mínimo em educação, isso já estava previsto no relatório da diretoria da casa, e também em saúde. É o meu voto, excelência. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, meu nome também foi citado pelo conselheiro em seus fundamentos de decidir, e eu queria deixar assentado aqui nesse plenário, e não também respondendo ao conselheiro Anselmo Brito, não é resposta direta ao conselheiro, mas assentado a todos os senhores e todos aqueles que acompanham os trabalhos dessa Corte de Contas, que sempre que eu voto aqui, é baseado numa convicção e no que é relatado aqui. Com relação aos processos, praticamente todos eles, eu não peço a revisão dos processos vista para rever os cálculos, porque assim, eu penso que quando o processo é trazido a este plenário, relatado aqui, né, isso aí foi analisado pelo órgão instrutivo,
pela assessoria do conselheiro, depois passou também pelo conselheiro, então eu confio plenamente no voto. Ocorre o seguinte, que às vezes o processo é revisto por outros conselheiros, e aí são trazidas outros questionamentos, inclusive sobre os critérios adotados para aquele cálculo e para aquele posicionamento do relator originário. E assim ocorreu aqui na sessão anterior, 2 conselheiros pediram vista de um processo que foi relatado pelo conselheiro Anselmo Brito e fizeram a revisão e suas ponderações sobre aquela prestação de contas. E aí, eu costumo, no meu voto, acompanhar o relator em razão dos critérios por ele adotados, dos cálculos, sem pedir o processo em vista para fazer a revisão desses cálculos, desses critérios e tudo mais. Só que no caso em particular, e essa justificativa é para todos os senhores e aqueles que acompanham os trabalhos aqui, houve revisão de 2 outros conselheiros que, além das ponderações que trouxe aqueles processos, encontrou divergência naqueles cálculos. E aí eu acompanhei essa maioria. Né? Eu só deixo isso claro porque... E eu também, todas as vezes, assim como o conselheiro Rodrigo Cavalcante, sempre que eu voto aqui, é por consciência, convicção sobre aqueles autos. Nunca nada pessoal. Não tenho nenhum apego aqui, e digo mais, assim, eu não tenho amizade com nenhum dos senhores, nem conselheiros, e também não tenho amizade com servidores aqui. Eu tenho profissionalismo, são colegas, respeito todos eles, todos, até aqueles que eu não tenho uma aproximação maior, mas eu os respeito, todos eles. Então, eu quero também deixar isso claro, senhora presidente, para que não suscite nenhuma dúvida sobre a minha atuação nessa Corte de Contas. Obrigado, senhora presidente. E volta como Volto voto. acompanhando o conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Otávio. Excelência. Conselheira Maria Cleide. Acompanha o relator, senhora presidente. Excelência. Com a palavra, conselheira Anselmo. Apesar de Aprovado. Já declarado ultrapassado, doutor Rodrigues, sossegue, fique em paz. A minha manifestação, eu não gostaria também de trazer assuntos de bastidores. Se Vossa Excelência afirmou isso com relação a conselheiros, é uma acusação grave, Excelência. Eu até pediria, eu não sei se já está instaurado aquele comitê de ética, procedimento de comprovação disso que o doutor Rodrigo, como conselheiro advindo do Ministério Público, está aqui afirmando com relação a mim, que isso é grave. Isso é grave. Da mesma forma, Excelência, eu também não vou fazer picuinha, mas devo alertar e lembrá-lo que também seria muito constrangedor vir a pleno e ter que lavar roupa suja, não é a área inadequada, com relação ao seu posicionamento, com relação a alguns conselheiros e até membros do Ministério Público, de onde o senhor veio. Isso é muito feio para nós. Mas, se Vossa Excelência entender e fazer isso, nós podemos fazer em um procedimento próprio que o Conselho, o Comitê de Ética, já que solicita a instalação para a verificação dessa afirmativa do conselheiro Rodrigo. Solicito a instauração, presidente, porque isso é um fato que não é conhecido só por mim, né? Por várias pessoas testemunham as palavras do conselheiro Anselmo Brito. Solicito a instauração de um procedimento no Conselho de Ética. É outro. E eu acho que a gente tem que passar a superar essa discussão, até em respeito ao conselheiro Manuel Pires, presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, que está ficando feia a discussão aqui no Tribunal de Contas. Excelência, infelizmente, a questão feia de eu estar aqui lembrando, evidentemente, não vai cair no esquecimento de ninguém, porque está clara
ou deve estar, se estiver completo, e até faço aqui uma reclamação, Excelência, estiver acompanhando algumas sessões do Pleno, apesar de algumas longas, há uma edição. Eu até aconselho que ou se coloque alguém capaz para editar, ou se coloque na íntegra. Tá? E o seguinte, o que está lá posto na sessão passada está claro. E aqui, doutor Rodrigo, me desculpe, o que eu estou aqui batendo, e aqui com relação ao Sérgio também, não é a convicção, é a convicção íntima alegada por Vossas Excelências, como tem registro no Pleno. Inclusive, não querendo revolver as terras do passado, Vossa Excelência disse que as informações levantadas por Vossa Excelência no processo anterior estavam nos autos. No meu gabinete, Vossa Excelência foi ontem dizer que estava em memoriais. Até parece que o gestor saberia que o senhor ia pedir vista. Parece, eu não estou afirmando, parece. E sendo assim, Excelência, se estava em memoriais, tomara que estes memoriais estejam anexos aos autos. Porque se não estiver, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Está faltando com a verdade. Se é assim, se é nesse nível, Excelência, não pense, porque Vossa Excelência é do Ministério Público, que Vossa Excelência vai também me intimidar. Isso não existe. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que nós todos possamos cumprimentar de perto o nosso colega conselheiro Manuel Pires.